Bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus para todos. Queridos, como o Francisco disse, nós vamos dar continuidade hoje. A hora que eu consegui acertar aqui, né? Tá caindo tudo aqui. Sobre missões. Então, quantos de vocês lembram qual foi o primeiro ponto ou o primeiro valor que nós falamos? Ponto 1, centralidade e soberania de Jesus. Todos lembram? Tony ministrou. Segundo valor que nós falamos, amor à palavra de Deus. Terceiro valor que nós falamos, pastoreamento, sermos pastoreáveis, caráter de ovelha, sempre ser ovelha. E desde domingo passado falamos sobre missões. E como o Galdino bem disse, missões de longe, missões de perto. Missões virtuais ou presenciais, né? Hoje dá para fazer um monte de coisa, atingir vários nichos. Então eu queria ler com vocês um texto, para ser bem rápido. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Abram seus celulares. Ou suas bíblias também pode. Vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Esse versículo, ele fala, contextualizando aqui Mateus 11, Jesus está começando a fazer os milagres, e João Batista está preso, e João Batista envia seus discípulos para perguntarem para Jesus: você é aquele que está para chegar, ou nós devemos esperar o outro? Né? Aí fala assim: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, né? Que mais? E as boas novas são pregadas a todos. Então, repita comigo: boas novas pregado a todos. Boas novas. Isso. Então, o ministério de Jesus já estava acontecendo, e ele estava pregando, curando, e surge esse tempo. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pela violência. E os que fazem uso de sua força, se apoderam dele. Eu queria hoje falar um pouco e prestar contas para os irmãos de um chamado que Deus nos deu como igreja em meados de 2012. Eu estava na Albânia, numa viagem missionária, e Deus falou muito comigo sobre a nossa cidade enquanto serviços e uma movimentação extrema de prostituição. Jundiaí, para quem não sabe, é uma das cidades que melhor remunera esse tipo de serviço no Brasil. Então, para vocês entenderem o contexto. E todo mês, ou toda semana, saía no jornal mortes, violência, e isso começou a incomodar os moradores do centro de Jundiaí. Quem passou no centro já à noite, naquela região do São Vicente, da Rua Zacarias de Góes ali no centro, percebe que ali tem uma movimentação absurda. E eu fiquei muito entusiasmado com a ideia, chamei alguns irmãos para caminharem conosco, e trouxemos a Ariadna, todos conhecem, em 2013, para ela nos dar um treinamento de como evangelizar esse povo. De como nós poderíamos servir a nossa cidade. É um pouco diferente, é perigoso, existe uma série de coisas que acontecem, mas após o treinamento que nós tivemos aqui, foi acho que uma sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, aí nós saímos sábado à noite e domingo na parte da manhã. Nós saímos sábado à noite para o centro, perto de 70 pessoas. Invadimos o centro, assim, sabe? Aquele arrastão de gente. E dividimos pessoas, jovens, irmãos, tal, em diversas frentes, em diversas ruas. De maneira de que todas as ruas onde tinham mulheres e homens, naquela situação, nós queríamos abordar de alguma maneira. E foi uma bênção. Muito edificante, pessoas realmente foram tocadas. E fizemos isso uma sexta por mês, né? Uma sexta por mês, e em alguns casos 2 sextas por mês. Vínhamos aqui, orávamos, tinha um tempo de oração, um grupo saía para
para pregar e outro grupo ficava orando, ou aqui, ou lá no centro também. Isso nos dava um suporte muito bom. Isso nós sentíamos cobertos pelas orações e pelo amor mesmo dos irmãos, né, se importando conosco, né? E também em 2012, Deus falou, nós tivemos uma Copa do Mundo aqui, né, em 2014, né? Todos nós gostaríamos de esquecer, né, aquela Copa por motivos óbvios, né? Mas assim, tem que lembrar, né? Mas nós fizemos, junto com outras igrejas no Brasil, evangelismos e trabalhamos com seleções, turistas. Trabalhamos mais em Sorocaba, onde o Japão estava concentrado para a Copa. Então foi muito bom, fruto desse trabalho também com a Ariadna. Mas nós conseguimos, desde 2013, começamos na rua e ministrando, e nós tivemos vários encontros interessantes. Eu falo encontros, queridos, porque assim, nós estávamos naquele momento com um desejo ardente de pregar a palavra e de testemunhar de Jesus. Porque nós somos melhores? Não, justamente porque nós não somos. E eu estava com o coração cheio de vontade mesmo, de poder ministrar. E nós tivemos várias histórias. Algumas eu não posso contar aqui por conta do horário, né? Tem gente descalça, né? Minha mãe que falava isso, a gente não pode contar as coisas perto de criança porque tem gente descalça, né? Porém, aconteceram coisas muito importantes. Na primeira semana, ou no primeiro mês que nós fomos, né? A gente foi uma semana seguida, depois, todas as sextas-feiras, depois nós fomos uma vez por mês. E em uma delas eu encontrei, na rua, um traficante, que era o dono ali do pedaço, armado. O cara de pé, ele devia ter 1,30 m, mais ou menos assim. Mas estava armado, então ele tinha 3 metros para mim, né? E eu fui para cima dele, para conversar com ele. Falei, olha, obrigado, Dé. Nós somos uma igreja. Ô, louco, vocês são de uma igreja? Somos. E eu queria ver se a gente pode... Nós estávamos com bombons, entregando bombons para as meninas nas ruas, né? E orando por elas. Eu queria saber se nós podemos orar por elas também. Não, mas aí vocês vão tomar muito tempo. Eu falei, não, nós vamos tomar tempo sim, mas é rapidinho, tal. Cara, eu acho, não, vai dar certo. Aí eu fiquei insistindo, aí eu usei meus dotes de vendedor, né? E fui para cima do cara, o cara aceitou. E nós oramos por ele também. E quando eu fui abraçá-lo, né? Então assim, era baixinho e eu consegui abraçá-lo assim. Ele chorou muito no meu ombro. E nós ficamos tempos lá. Queridos, isso acontece porque as oportunidades de testemunhar de Jesus aparecem a todo momento. A todo momento. E esse homem deu uma autorização, e eu falo assim, autorização como se nós precisássemos, porque a autoridade vem de Jesus, e ele deu essa autoridade nessa potestade aqui em Jundiaí, porque é uma potestade, e continua. E ele deu essa autoridade, e nós ministrávamos, nós tínhamos acesso às casas, nós tínhamos acesso para conversar em qualquer momento com elas. E aconteceram várias coisas engraçadas, né? Entre aspas. Já falei uma vez aqui, nós fizemos um aniversário para um dos homens. Esse homem totalmente travestido de mulher. Aí um deles tem Facebook, nos marcou, eu, Renato, Débora. Aí aparecemos no Facebook abraçado com travestis. Foi uma beleza, né? Mas isso no momento, eu fiquei meio preocupado, mas gente, é o reino de Deus entrando, né? Avançando, e o desejo que permeava os nossos corações de testemunhar. Pregar, ok, né? Faz parte, mas quando nós entendemos que nós precisávamos testemunhar do que Jesus fez por nós, muda toda a história. Um outro caso bem interessante. Um dia nós estávamos quase terminando, por volta de 1h da manhã mais ou menos, e tinha na rua Zacarias de Góes, lá embaixo, quase lá, perto da cantina jundiaense, sozinho, aparentemente estava sozinho, e ele estava falando com alguém, e nós estávamos descendo, só que nesse caso, acho que ele está falando, nem vamos entrar tal, mas nós não vimos ninguém, Mas com quem ele está falando? Acho que está no celular então, né? Não estava com o celular, ele estava falando sozinho. E nós, queridos, isso partiu meu coração. Quando nós chegamos perto dele, ele estava todo desfigurado por... Como chama aquele... mas é um nome bem famoso aqui. Botox. Ele tinha feito um botox bem barato, ou sei lá, um serviço que ele fez lá. Desfigurou o rosto dele.
E um olho para cima, outro para... Um horror. Assim, na hora né? E ele falou assim para mim, você não está me reconhecendo, não? Aí eu falei assim, eu estou falando com quem? Aí, 2 passos para trás, assim, ficou assim, né? Começamos a ministrar o amor de Jesus na vida dele, e o diabo começou a querer se manifestar. Falamos do amor dele. Aí quando eu abracei ele diminuiu, ele era grande até, ele foi diminuindo, assim, debaixo de uma opressão tão forte do inferno, e os irmãos orando e a gente ministrando. Bom, saímos de lá quase 2 horas. Aí ele falou assim, nossa, eu pensei que você me conhecesse. Eu falei, eu não te conheço. Vai embora, em nome de Jesus. Aí ele foi embora. Ele morava em outra cidade. Mas assim, essas experiências são impactantes de um primeiro momento, né? Mas são oportunidades, e Deus nos chama para ministrar a todos. Não é só para esse pessoal de rua, não é só sobre, nessas circunstâncias, situação de risco, né? Mas em todo tempo. Em todo tempo. Então, o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, são 3 pontos, vou ser bem rápido. Primeiro ponto, nós precisamos sair da zona de conforto para testemunhar de Jesus. Precisamos sair da zona de conforto para testemunhar de Jesus. Sair sexta-feira à noite para ir ministrar naquela mansão que nós construímos, né? Ao redor de nós, né? E nós temos que meter o pé na porta. É assim que se sai da zona de conforto. Não é abrindo com cuidadinho para não quebrar a porta. É metendo o pé na porta. É assim que se rompe uma zona de conforto. É assim que se rompe um estado onde precisamos sair. O segundo ponto, saia. Se você identificou que você precisa sair da zona de conforto e não sei o tamanho da sua zona de conforto, também era bem grande. A segunda, saia. Dá aquela quebrada, rompa esse momento de letargia. Eu estava numa feira em São Paulo, há uns 3 anos atrás, bem antes da pandemia, e essas feiras... Deixa eu tomar uma água. E essas feiras são feiras internacionais, então tinha mais de 1000 estandes, não sei quantas 1000 pessoas participando. E eu estava dentro do estande, eu saí para tomar uma água e fiquei lá fora com uns colegas de trabalho. De repente chega um homem, de terno, arrumado, como todos estavam bem arrumados, com 3 meninas ao lado dele. E nós estávamos num grupinho conversando, e esse homem entrou nesse grupo, abriu a roda, ele falou, vocês trabalham aqui? Sim, nós trabalhamos nessa empresa aqui e tal. Eu falei, olha aqui o que eu tenho para vocês. Nos ofereceram 3 meninas. Assim, é de vocês, quer? Mas assim, muito baixinho, muito discreto, as meninas estavam bem arrumadas, mas se tinha 18 anos ali é muito. Eu falei, cara, eu não podia falar, porque assim, muito, né? Meu desejo era pegar um cara de jeito, né? Mas assim, como é que pode comercializar meninas num lugar de trabalho que a gente estava trabalhando? Enfim, entende o contexto? Eu falei assim, olha, não nos interessa. Aliás, não me interessa, porque os outros 2 se interessaram. Não me interessa, ela não é minha. Não, mas assim você pode? Não posso. E elas, assim, com vergonha, olhavam para baixo e não queriam, olhar no olho, né? Isso é terrível, a vergonha que elas estavam passando. Eu falei, eu não posso fazer isso com você. E ele começou a ficar nervoso. Eu falei, cara, vai embora. Vai, porque minha paciência estava no limite já. E essas meninas estavam lá fora, no estacionamento, esperando sair do estacionamento, né? Elas estavam se oferecendo lá fora. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso com vocês. E elas não entendem por que não. Porque os homens que vão procurá-la, tudo bem, eu vou contratar seu serviço. Eu falei, eu não posso. Você não é minha, eu não sou teu. Como que eu vou fazer isso com você? E ela, não estou entendendo o que você está falando. É lógico que ela não está entendendo. Queridos, uma das melhores experiências que nós tivemos foi quando abraçávamos essas meninas nas ruas. E essas meninas sentiam que era um homem que estava abraçando ela sem nenhum tipo de segunda intenção. Simplesmente um pai abraçando uma filha. Simplesmente, como se fosse pouco, né?
Mas isso fez toda a diferença. E quando fala que o reino é tomado pela violência, eu imagino isso. Não é aquela coisa assim, guerra, pode ser também, mas é aquele abraço, aquele entorno, você, sabe, ministrar o amor por essas meninas. E eu lembro, Renato teve essas experiências, Débora teve essas experiências, Isabel teve essas experiências, de abraçar e essas meninas chorarem em absurdo. Gente, eu chegava em casa toda sexta-feira com a roupa manchada de maquiagem. Então, Paula sofreu bastante, né? Eu chegando em casa com roupa cheia de maquiagem, suja de maquiagem, perfume, e eu tinha muita dificuldade de dormir após isso, né? Mas nós devemos testemunhar de Jesus em todo o tempo. Nós tínhamos essa incumbência como igreja aqui em Jundiaí naquela época, e nós saíamos. Em 2017 eu me afastei e Renato e Débora tocaram o trabalho. Mas como mudou a cara? Agora eu vou contar uns fatos interessantes, quase engraçados. Muitas delas estiveram aqui em nossos cultos. Nossa, agora o silêncio ficou ensurdecedor, né? Várias delas, por vários cultos, vários meses. E uma delas falou assim, nossa, tinha uma equipe de recepção, e como a equipe de recepção não sabia do que se tratava, recebeu bem, abraçou, é a primeira vez, trouxe aqui para sentar e não sei o quê. A igreja estava lotada aquele dia. Tinha umas 3, se não me engano, que vieram. Queridos, elas se sentiram amadas. Tudo bem, ninguém sabia muito bem quem elas eram, mas sentiram o amor de Jesus. Isso era aqui dentro, isso era lá fora, em qualquer lugar. Tanto é que quando nós íamos, ela falou assim, vocês não trouxeram bombom hoje? Sabe, mimo? Vocês não trouxeram água hoje? A gente levava água, e no Dia das Mulheres eram rosas. Fazíamos todo esse trabalho. Gente, o que nós assim recebemos de paulada, assim, de fora daqui, não aqui, deixando bem claro, né? Mas assim, pessoas lá fora, clientes, às vezes estavam ministrando para uma delas, o cara chegava, falou, eu quero você, e eu estava orando por ela, e ela chorando, ela precisava sair. Gente, tem coisas que precisam cortar o nosso coração, para sairmos dessa zona de conforto, e testemunhar de Jesus. Talvez o seu caso não é um chamado para ir nessa nação, né? Como a Binério disse semana retrasada ou passada, são nações dentro do Brasil, né? Talvez você não tenha esse tipo de chamado, mas o meu intuito e o meu objetivo aqui hoje é despertar a igreja, junto comigo inclusive, para que nós não, por causa da pandemia ou em tempos bons, simplesmente nós paramos de falar ou paramos de testemunhar. Eu comecei, já falei isso uma vez, ano passado eu voltei a jogar basquete, né, com um grupo de veteranos também, né? E, nossa, tem sido uma bênção. Nós paramos agora por conta da pandemia, devemos voltar agora em agosto. Mas existe um caso, que um senhor, já é um homem mais velho, ele tem 55 ou 56, muito rico aqui em Jundiaí, muito famoso. E ele perdeu o filho de 24 anos. O menino se formou em medicina e se enforcou no lençol do quarto. Não aguentou esse momento de pandemia. E ele, assim, desolado, o filho recém-formado, 23 anos, uma coisa assim, recém-formado, cheio de vida, ele não aguentou. E ele não teve, ele fala assim que ele nem desconfiava que o filho estava passando por isso. Gente, vocês acham realmente justo a gente guardar o que nós temos para nós, numa situação dessa? Eu fico imaginando, meu filho vai fazer 11 anos agora, né? Passando por tudo isso, e eu não cuidando dele, não falando, o reino de Deus é diferente. Eu fico pensando nesse pai, que achou o filho pendurado no quarto, desolado, 23 anos. Eu fico pensando, quem somos nós para segurar aquilo que Deus tem nos dado nesses dias? É muita coisa, não é pouca coisa não, é muita coisa. Queridos, assim, eu já até me perdi aqui, mas o terceiro ponto é, quando testemunhamos de Jesus, Ele nos dá poder. O Evangelho é o poder de Deus. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus. Não é aquilo que nós só falamos ou pregamos, mas quando nós ministramos o Evangelho, ele vai com poder, porque a palavra nos garante isso.
É o poder de Deus para lidar contra as investidas do inimigo e autoridade. E nesse ponto que eu quero terminar. Uma delas estavam aqui e foi um dia da despedida do Wilson. Quantos lembram o Wilson de Itupeva? Acho que voltou para Londres, né? E o grupo do Abram fez uma despedida aqui e tal, foi lindo, maravilhoso, elas estavam aqui, algumas delas. E ela chegou assim para mim, falou, nossa, vocês realmente vivem o que vocês estão pregando. Gente, isso ninguém falou nada para ela. Isso é fantástico. Ela entendeu. E alguma coisa, agora sim, uma coisa engraçada, mas assim, é para a gente pensar. Agora as esposas podem aplaudir de pé, né? Ela chegou assim, falou assim, nossa, estava cheia, o salão estava cheio, né? Bastante gente aquele dia e tal. Ela falou assim, eu não conheço nenhum homem aqui. Nenhum. As esposas aplaudir de pé, né? Assim, queridos, isso aí, na hora, eu senti Deus falando comigo, falou assim, isso é autoridade sobre essa potestade. Deus nos deu autoridade, agora estou falando da OMC, tá? Estou falando assim, Deus nos deu autoridade. Aquele momento ela estava procurando algo, ela estava procurando alguma falha, e ela não encontrou. Né? E isso eu fiquei, nossa, né, que interessante, né? Claro que ela conhecia, né? Eu, Renato, né? A gente já estava sempre nas ruas, né? Mas assim, os irmãos entendem, né? Aquela coisa que poderia dar uma brecha para ela não reconhecer Jesus, ou para ela não sentir a presença de Deus, foi anulada, porque ela viu que aqui nós vivemos o que pregamos, e porque ela não conhecia nenhum homem. Gente, isso é fantástico, aquilo me emocionou, né? E Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse é para todos nós, isso serve para nós hoje. O Espírito do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar. Então Ele te unge, Ele te abençoa para você fazer algo, para você dar. Nós não podemos pedir a Deus, podemos, né? Não sei se Ele vai dar, mas assim, Senhor, eu quero a unção do Senhor, e para por aí, né? Para quê? Né? Então Ele fala assim, para pregar as boas novas, enviou vocês a restaurar os contritos de coração e a proclamar aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, nós estamos num momento na história que assim, já falamos sobre isso, né? O Senhor está nos ensinando e preparando a igreja, né? Como diz nossa declaração de visão, né? Da visão, né? Está nos preparando para um tempo onde eles vão vir, queira nós, sim ou não, elas vão ver, porque serão atraídos por Ele e para Ele. Nós temos que nos preparar, queridos. Existe uma indústria de tráfico humano aqui no Brasil absurda. A cada 35 quilômetros de estrada tem um ponto de prostituição de adolescentes. Eu gosto de falar, não gosto, né? Mas falar sobre números, né? Ajuda a gravar, né? A cada 35 quilômetros. Mas tem coisas boas acontecendo, viu? Na Copa, estávamos esperando 150 mil prostitutas vindas de outros países. 150 mil. Sabe quantas entraram? 12 mil. Pegaram no Rio de Janeiro, essa é a piada pronta, né? Pegaram no Rio de Janeiro o maior traficante de mulheres do mundo. Nem a Interpol conseguiu pegar. Pegaram no Rio de Janeiro. Gente, isso aí a igreja estava orando para isso. Contra essas injustiças. Então, apregoar o ano aceitável, libertar os cativos, nós estamos falando disso. E quantas pessoas passam por nós todos os dias, que talvez não são tão caóticas, né? Não aparecem tanto como nesse caso, mas precisam de um toque do Senhor. Precisa de um toque só. Você não precisa dissecar todo o evangelho e falhar. Não, puxa, deixa eu orar com você. Posso orar com você? Posso, né? Outro dia eu fui levar o Rafinha para cortar cabelo.
E de repente entrou um cara lá, tal, fazia tempo que eu não vi ele. Ele frequentou aqui no tempo, né? Cara, que bom te ver aqui, não sei o quê, tal. Que bom, não sei o quê. E assim, como é que você está? Tal. E aí eu falei, cara, vamos tomar um café? Ele falou, nossa, assim rápido, assim, ele falou, né? Eu falei, porque geralmente, quando acontece um encontro desse, né? Meio assim, misterioso, fazia tempo que eu não tinha mais visto ele, né? Bom, marcamos um café para outra semana. Quero trazer ele de volta. Eu não quero trazer ele de volta para reunir aqui bonitinho. Eu quero trazer ele de volta para a família. Essas meninas sentem falta de família. E Deus nos dá autoridade, queridos, para isso. A última vez que eu estive com o Renato, com Débora, com os irmãos na rua, eu estava descendo sozinho para pegar meu carro. Uma das meninas que não me conheciam, ela veio para cima de mim, olha, e aí moço, vamos sair e tal. Aí uma delas falou assim, não, com esse você não pode mexer. Eu falei, não, eu não posso, mas um abraço eu posso te dar. Aí ela chora, tudo, né? Mas assim, queridos, Deus guarda. Não tenha medo de testemunhar de Jesus, não tenha medo de pregar o Evangelho. Para quem for. Quer ir na rua? Vamos, tá? E agora nem tanto por causa da pandemia, né? Mas assim, tem espaço. Nós começamos com 70, mas chegaram e 3. Né? E pessoas nos conhecendo. Uma vez, eu estava e termino por aqui, eu estava no centro, eu, a Paula e o Rafinha. O Rafinha tinha uns 4 anos, mais ou menos. E tinha 2 homens, né? Travestidos de mulheres. Um deles tinha quase 1,90 m, né? Um cara bem grande, né? E ele veio me cumprimentar no meio da rua. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você não está? E não sei o que e tal. O Rafinha depois, papai, quem que é esse? Não, até se explicar, é óbvio que você tem que explicar o basicão só, né? Mas, queridos, assim, Deus nos dá graça para cuidarmos da família de acordo que isso para Ele é normal. Pregar o Evangelho, orar pelos feridos, orar pelos aqueles que estão passando por algum motivo, algum problema, alguma coisa. Isso todos os dias, em tempo ou fora de tempo, com pandemia, sem pandemia, com o governo desse, com o governo do outro. Nós temos que parar de olhar para essas coisas temporais. São coisas passageiras. Queridos, tomara que eu tenha conseguido passar um pouco desse tópico que nós estamos, desse valor, né? Que é muito importante. Nosso grupo caseiro tem orado para que seja enviado pessoas, né? Já deixei claro, nós não vamos ficar só nós aqui. Que venham pessoas. Queremos cuidar de pessoas, as pessoas precisam ser libertas. E também, eu queria que Débora, está de pé já, né? Mas aparece aqui, Renato, fica de pé. Eles estão tomando conta hoje, queriam honrar a vida de vocês, né? Eles que seguraram a bucha depois que eu me afastei. Valeu. Queridos, que Deus nos abençoe, né? E nos livra de momentos de sonolência espiritual, para que nós não dormimos no ponto, né, Mário? O Mário teve um sonho muito importante, para que nós estejamos atentos e simplesmente não caiamos naquela tranquilidade. Isso Deus tem falado conosco desde o ano passado. Não vai ser a mesma coisa. Esquece, nunca mais. Vamos nos preparar. Queridos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.